O assunto continua sendo a eleição nos Estados Unidos, todas as polêmicas envolvendo o pleito norte-americano e os impactos que o planeta acaba recebendo a partir da eleição nos Estados Unidos. Nós estamos com Antônio Jorge Ramalho, professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Professor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Ron. Como vai? Boa tarde para você. Boa tarde. Um prazer recebê-lo aqui. Antes das eleições, já se falava aqui e ali que poderia ser um processo desgastante se o presidente, aliás, o presidente Donald Trump já tinha dito que receberia com naturalidade a vitória, não a derrota. Já há muito tempo se falava. Quando o processo começou e a apuração também teve início, isso ficou muitíssimo mais claro. E agora a coisa é absolutamente real. Não está num processo que chega à Suprema Corte ainda, mas é um processo que já interrompe, e agora é de verdade, interrompe mesmo. Na Pensilvânia nós temos a apuração interrompida na Filadélfia, também em Pittsburgh, e esse é um processo que parece que vai cada vez mais se configurando, apesar de ter tido algumas negativas, como na Geórgia, a negativa de paralisação da apuração. O que significa um processo eleitoral que tem esse, já antes de qualquer resultado, um indicativo de que não vai encerrar no momento em que deve ser encerrado? Significa uma crise desnecessária. Em parte, isso tem que ver com a maneira como eles apuram os votos, a falta de um método mais efetivo, mais eficaz, mais eficiente para se chegar a um resultado imediato, como nós temos aqui no Brasil. Há sempre resistência dos estados, nos Estados Unidos, a fazê-lo, mas, sobretudo, neste caso, o que é mais grave, há um questionamento pelo presidente atual, pelo presidente Trump, das regras de jogo e da própria democracia, dos próprios valores implícitos na democracia americana. Isso é muito grave, porque coloca em risco não só a situação nos Estados Unidos. País deste tamanho significa que você universaliza essa crise. Hoje o mundo está com os olhos postos nos Estados Unidos, mas também porque coloca em xeque, eu acho que é a intenção dele, a própria democracia como um sistema de governo. Então é muito grave, infelizmente não é novidade, como você bem disse. O presidente Trump, desde que assumiu, vem erodindo as bases das instituições americanas, e esse é um profundo desserviço que ele presta ao seu país, à sua população e ao resto do mundo. Professor, como é que o senhor vê, e isso já ficou muito flagrante ontem, com as manifestações que partem de quem votou, né? Então, de um lado, incentivado por aquilo que Trump quer na justiça, que é a interrupção da contagem dos votos, e aí você vê a personificação desse desejo nas pessoas, gente armada indo para zonas eleitorais, e de outro lado, um outro fragmento importante da população indo para as ruas com faixas, altas horas da noite, sem nenhuma convocação, elas saindo dos quarteirões, pedindo para que a contagem seja estendida, continuasse, seguisse o fluxo normal. Essa reação popular também é preocupante, porque esse processo, se tiver uma tendência a ser duradouro, essa turbulência pode trazer que tipo de significado para a sociedade americana? Como eu disse, é uma crise desnecessária e pode levar a um conflito interno. Essa é a eleição mais difícil pela qual os Estados Unidos passaram desde a eleição de Lincoln, né, durante a Guerra Civil, praticamente. Na verdade, o que nós estamos vendo é um lado tentando insuflar o lado do Trump, o lado dos apoiadores do presidente Trump, tentando criar situações de violência para provocar, inclusive, as pessoas a reagirem. E, de outro lado, Biden contemporizando e as pessoas que apoiam Biden querendo, cansadas dessa tensão, dessa polarização, desse conflito que é necessário ao presidente Trump para ele se manter em evidência. Veja, o caos é parte do método de governo de Trump, é parte do método de sua projeção.
uma parcela da sociedade americana está consciente de que isso não lhe serve, isso não serve ao país, e está reagindo pacificamente a isso. Já foi melhor do que se esperava durante o dia da eleição. Imaginava-se que no dia da eleição pudessem haver conflitos armados. O Trump, você se lembra, 2 dias antes, o ônibus em que estava Biden, a campanha dele, foi cercado por ativistas pró-Trump armados. Ou seja, essas ameaças houve. A reação foi muito serena, muito positiva, e o que a sociedade americana está mostrando é que ela é melhor do que os seus políticos, do que a média dos seus políticos, e seguramente do que o atual presidente. É muito claro que o sinal que a maior parte da sociedade americana está dando é no sentido de que é preciso que as regras sejam cumpridas, é preciso que os votos sejam contados, e a partir daí, sim, é um direito de qualquer candidato pedir recontagem desde que haja evidência. Essas paralisações são para avaliar se há evidência ou não. Até agora, o presidente Trump só gritou que deveriam ser paralisados os votos porque ele estava na frente, e dos estados em que ele está perdendo. Ou seja, é como você está ganhando um jogo a 15 minutos do primeiro tempo e diz, olha, para o jogo agora, porque se deixar o adversário seguir, ele vai conseguir me vencer. Então, eu preciso suspender o jogo agora. As pessoas percebem isso. Eu tenho a impressão de que cairá no vazio. Podem haver escaramuças, podem haver conflitos aqui e ali, espaçados, mas a tendência hoje da sociedade americana é de fazer valer as regras de jogo. Se houver evidências de contagens equivocadas em algum estado, então será feita a recontagem, como aconteceu no passado, aconteceu na eleição de Bush Filho, por exemplo. Na Flórida foi feita a recontagem, ele venceu no estado, e aí a Suprema Corte vai aceitar. Mas é uma lástima que o presidente Trump, que fez um governo tão divisivo, tão ruim para os Estados Unidos, não só para a sociedade americana, como para o lugar dos Estados no mundo, saia dessa maneira. Entretanto, não é surpreendente, como você bem apontou. Zaidan. O professor Antônio Jorge Ramalho, na verdade, a recontagem é uma possibilidade que a própria legislação dos estados, né, prevê. Claro. E o caso do Missouri, se tiver menos de 1% de diferença, desde que pague, tem que pagar. Cada estado tem sua regra, enfim, como deve ser numa federação. Mas a gente falava há pouco aqui sobre Ernesto Araújo. Eu queria saber, na sua opinião, a provável vitória do Biden, né, que está aí amplamente indicada que deve ocorrer, que mudanças ela pode ou deve provocar no Itamaraty ou especificamente no discurso do chanceler brasileiro? Acho que estamos todos curiosos para saber. O grande problema da política externa brasileira atual, Zaidan, é o fato de que ela não tem um projeto claro. Nós não sabemos aonde o atual chanceler e o presidente da República querem chegar. Eles foram muito claros no sentido de renegar uma tradição secular da política externa brasileira que é reconhecida no mundo e que vem sendo uma política de Estado, pelo menos desde o início do século passado, e eles dizem que isso é ruim para o Brasil. Eles são uma opinião minoritária, obviamente, mas, de repente, eles estão certos. O grande problema para nós, para analistas das relações internacionais, é saber o que eles têm em mente para colocar no lugar dessa política externa que eles dizem ser ruim. E essa mensagem nunca veio. Nós estamos esperando ainda para saber a que vem a política externa brasileira. Eles falam de defesa de determinados valores ocidentais abstratos, de um combate a um comunismo que não existe hoje mais no mundo. E o alinhamento que foi feito ao governo Trump foi feito ao governo Trump, não foi feito aos Estados Unidos. É muito diferente do que aconteceu, por exemplo, durante o regime militar. Há um período muito curto, né, Juraci Magalhães, da nossa política externa, em que ficou conhecido no livro de história como alinhamento automático, mas aquilo foi logo depois do golpe, e a justificativa, a racionalidade por trás deste movimento da política externa foi no sentido de dizer: estamos alinhados
ao bloco ocidental e aos Estados Unidos, que lideram esse bloco ocidental, no momento em que o mundo, você se lembrará, estava dividido entre Ocidente e Oriente. Não demorou muito para que o Brasil, o próprio Brasil, voltasse ao curso original de sua política externa, voltada para defender e promover os interesses nacionais, os interesses do Estado brasileiro. E nas próprias Nações Unidas, o Brasil vai ver que, além dos polos Ocidente e Oriente, havia também o Norte e Sul, e vai retomar essa política externa, que foi levada a efeito pelo regime militar também. O regime militar tinha clareza, você podia até discordar do destino que eles tinham em mente, mas eles tinham muita clareza. E no caso da política externa, houve uma coerência muito grande com o acumulado histórico da política externa brasileira. O atual governo rompe muito fortemente com esse acumulado histórico, sem dizer o que vai colocar no lugar. Então, nós não temos como fazer uma previsão, não temos como saber o que passa na mente do presidente e do chanceler, caso Biden vence. E mesmo no regime militar, havia diferenças de um presidente para o outro, né? O Geisel, por exemplo, era muito mais nacionalista, tinha certa desconfiança em relação aos Estados Unidos, inclusive no caso da compra de equipamento para Angra, quando ele opta pela indústria alemã, né? Rompe com o acordo militar, né? Exato. Desde a Segunda Guerra Mundial. Mas Exato. era Isso uma mesmo. era clara, que defendia os interesses nacionais. Esta política externa não tem clareza. Nós não sabemos a que ela vem. Esse é o grande problema. Uma última da minha parte, professor Antônio Jorge Ramalho. Já até debatimos aqui outro dia, o Ronald, eu, a Gabriele, o fato de que a América do Sul, incluindo o Brasil, é óbvio, né, apesar da importância econômica do Brasil, etc., mas a América do Sul é um tema periférico na política externa americana. O próprio Obama dizia que estava mudando o eixo do Oriente Próximo para o Extremo Oriente, queria colocar como prioridade da política externa as questões relacionadas à China, Coreia do Norte, Japão, enfim, o Extremo Oriente. Ou seja, isso com Biden ou com Trump, eu acredito que não mudará. O senhor acredita que uma vitória do Biden levaria a Casa Branca e o Departamento de Estado a terem um pouco mais de atenção com os acontecimentos na América do Sul? Não. Eles continuarão focados nos seus interesses globais. É muito provável que eles revertam o curso do presidente Trump, né, de abandonar o multilateralismo. É óbvio que o multilateralismo serviu aos interesses dos Estados Unidos, além de promover uma estabilidade global. É muito claro hoje também, há consenso em que esse abandono do multilateralismo, das estruturas que foram criadas pelos próprios Estados Unidos, sob a liderança dos Estados Unidos, pela comunidade internacional no pós-Segunda Guerra Mundial, serviram aos Estados Unidos, e este abandono fez com que China, Irã, a Rússia, Turquia, os países que eles apontam como ameaças, apenas ganhassem mais relevância no ambiente internacional nos últimos 4 anos. A política externa do presidente Trump foi desastrosa do ponto de vista dos interesses dos Estados Unidos. Mas ali havia clareza. Ele estava dizendo, eu não quero multilateralismo, eu vou negociar caso a caso. E o que nós vemos é que essas negociações caso a caso produziram resultados muito ruins para os Estados Unidos, muito piores do que eles costumavam ter. Mas não vai mudar. As prioridades dos Estados Unidos, para a América Latina em geral, para a América do Sul em particular, continuarão a ser o combate a migrações ilegais, o combate ao narcotráfico e uma certa preocupação com a presença da China. Isso tampouco vai mudar. Há uma má vontade, uma desconfiança tão grande entre os democratas quanto entre os republicanos em relação à China. Então, tampouco os Estados Unidos vão se aproximar da China. O que sim se espera de Biden é uma clareza maior com relação aos próximos passos, uma coerência maior com relação à tradição dos últimos 70, 80 anos da política externa americana, e uma certa previsibilidade nas suas ações, um pouco mais de confiança. Isso faz muita diferença. Trump não inspira confiança aos líderes internacionais. Biden, sim, inspirará. As pessoas
esperam que, uma vez que ele assuma um compromisso, por difícil que seja fazê-lo assumir um compromisso, ele vai manter a palavra empenhada. Essa expectativa é crucial para a operação da política externa e ela não existe com relação ao presidente Trump. Então, nesse sentido, foi uma perda moral, inclusive, dos Estados Unidos no mundo. A maneira como o atual presidente conduziu a política externa americana e levarão pelo menos uma geração para reconquistar a confiança da comunidade internacional, caso, de fato, mudem a sua forma de agir e perseverem numa nova maneira de agir. A apuração segue, meio em passos de formiga e sem vontade, mas na medida que as coisas forem acontecendo, claro, especialistas como o professor Antônio Jorge Ramalho serão nossos entrevistados sempre que possível para falar sobre o desenrolar dessa celeuma que se transformou a apuração das eleições nos Estados Unidos. Professor, muitíssimo obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Voltaremos a nos falar em breve aí. Um grande abraço. Disponha.